Olá, meus amigos e parceiros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar continuidade na série solar e nesse vídeo iremos abordar um subtema dentro das aplicações da energia solar que é o uso fotoquímico e vamos falar pontualmente sobre a fotossíntese técnica, parte 3.3. Um projeto inicial remonta a 2004, quando Mark Abaldo, do MIT, trabalhou com cientistas da Universidade do Tennessee e do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos para produzir a primeira célula solar fotossintética de estado sólido do mundo a partir de cloroplastos de espinafre. O núcleo do dispositivo é o complexo proteico chamado fotossistema I, que no caso dos cloroplastos do espinafre tem de 10 a 20 nanômetros de largura. Eles são essencialmente pequenos circuitos eletrônicos, dos quais cerca de 100.000 caberiam na cabeça de um alfinete. Até agora, combinar materiais biológicos e não biológicos em um único dispositivo tem sido extremamente problemático porque os materiais biológicos precisam de água e sal para sobreviver, enquanto ambas as substâncias são letais para os eletrônicos. Os pesquisadores deram agora o primeiro passo para conectar com sucesso um complexo proteico molecular fotossintético com um sólido eletrônico. Para fazer isso, uma membrana é feita de peptídeos tensoativos, semelhantes ao ingrediente principal do sabão, que ajudam o complexo fotossintético a se montar e se estabilizar enquanto o circuito está sendo montado. Existem mais de 80.000 tipos de proteínas em nosso corpo, cujos fragmentos, chamados peptídeos, se combinam como pequenos blocos de Lego para formar milhões de substâncias. Xu Guangzhan, vice-diretor do Centro de Engenharia Biomédica do MIT, está descobrindo como induzir esses mesmos peptídeos a formar materiais naturais inteiramente novos que podem, até, desempenhar funções úteis. Um de seus nanomateriais projetados com base em surfactantes revelou-se ideal para garantir a funcionalidade dos complexos de proteínas em uma superfície fria e dura. Isso permitiu que a proteína fosse estabilizada por pelo menos 3 semanas em um ambiente seco, mesmo sem água. As medições mostram uma eficiência de cerca de 12%, que os pesquisadores querem aumentar para pelo menos 20% por meio de uma estrutura multicamadas. Em 2006, pesquisadores liderados por Deanna D'Alessandro, da Universidade de Sydney, trabalharam na produção de uma célula fotovoltaica funcional a partir de moléculas. Afinal, as folhas das plantas nada mais são do que células solares extremamente baratas e muito eficientes, com eficiências de até 40%. A equipe pretende imitar o arranjo em forma de roda das moléculas de porfirina, que coletam luz e a transferem para o centro, onde essa energia luminosa é usada por reações químicas para converter dióxido de carbono em açúcares ricos em energia e oxigênio. Como as moléculas de porfirina são capazes de armazenar energia de forma tão eficiente, os cientistas também estão pensando em usá-las como baterias recarregáveis, como uma substituição para as baterias metálicas dos dispositivos atuais. Os resultados preliminares são muito promissores, embora ainda estejamos nos estágios iniciais de implementação técnica e o desafio seja bastante grande. No entanto, em conjunto com pesquisadores da Universidade de Osaka, já estão sendo produzidas moléculas que serão combinadas para formar o equivalente a uma célula vegetal. O objetivo é tentar implementar essa tecnologia em uma escala maior para células solares comerciais ao longo de um período de 5 anos. Cientistas liderados por Christoph Brauchli e Hugo Secher da Universidade Ludwig Maximilian em Munique, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Ohio, estão investigando os complexos de coleta de luz mencionados acima, que desempenham um papel central na eficiência da fotossíntese. Em fevereiro de 2008, pesquisadores relataram que a eficiência desses complexos poderia ser aumentada em até 18 vezes usando nanopartículas de prata. Em uma primeira etapa, pigmentos naturais são acoplados a pequenas partículas metálicas, por exemplo, prata. Esses acoplamentos eletromagnéticos geram campos locais que amplificam muitas vezes o poder de coleta das antenas solares naturais. Este poderia ser um passo significativo para o desenvolvimento de novas células solares baseadas em modelos biológicos, possivelmente equipando as células solares relativamente caras com complexos artificiais de coleta de luz.
Sistemas híbridos de complexos de coleta de luz natural e nanopartículas metálicas representam, portanto, candidatos promissores para a fotossíntese artificial. O processo deve ser ainda mais otimizado por meio da produção direcionada de nanoestruturas metálicas, porque estudos de moléculas únicas mostram que a aplicação em células solares requer a produção de nanoestruturas com espaçamento e orientação otimizados dos componentes. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes da aplicação industrial. Em julho de 2008, a imprensa especializada relatou outro passo bem-sucedido em direção à fotossíntese técnica. Uma equipe de cientistas chineses liderada por Xian Fuzhan, da Universidade Normal de Ciência e Tecnologia de Hebei, em Qinhuandao, descobriu que os nanotubos de carbono são um elemento crucial na imitação do processo de fotossíntese. Fótons visíveis só podem contribuir com uma quantidade limitada de energia para reações químicas. Essa energia é absorvida pelos elétrons envolvidos na reação. Entretanto, reações que exigem muito mais energia, como a síntese de carboidratos, só podem ocorrer se vários elétrons portadores de carga estiverem disponíveis. Entretanto, até agora ninguém conseguiu produzir um sistema multieletrônico sintético que pudesse fornecer a energia necessária para a fotossíntese artificial. Tal sistema consistiria em uma molécula doadora, capaz de absorver luz visível e emitir muitos elétrons, e uma molécula receptora, capaz de receber e armazenar esses elétrons. Os sistemas existentes só podem emitir ou receber um elétron por vez. Para resolver esse problema, a equipe chinesa decidiu substituir a molécula receptora de elétrons na fotossíntese por nanotubos de carbono de parede simples. Um único nanotubo pode absorver um elétron para cada 32 átomos de carbono que o compõem, o que significa que mesmo um nanotubo curto pode absorver um número considerável de elétrons, portanto, atuar como uma molécula receptora para a fotossíntese artificial. Mas como também é necessária uma molécula que libere elétrons quando exposta à luz visível, eles anexam uma série de ftalocianinas, P6, cada uma das quais libera um elétron após absorver luz, aos nanotubos. 120 moléculas de PC podem ser acopladas a um tubo de apenas 1 micrômetro de comprimento. Isso permitiu que a equipe criasse um sistema multieletrônico no qual cerca de 25% dos elétrons liberados pelos PCs podem ser armazenados em um único nanotubo. Esta etapa também pode fornecer a fonte de elétrons necessária para converter NAD em NAD, que por sua vez converte dióxido de carbono em glicose, o produto final material da fotossíntese. Exatamente um ano depois, em julho de 2009, cientistas da Universidade Holandesa de Leiden, liderados por Udi Groot, conseguiram reconstruir uma antena coletora de luz usando a clorofila da alga spirulina. Primeiro, eles usam moléculas de clorofila modificadas da spirulina para modular um modelo semissintético que se assemelha a uma antena de luz bacteriana. Eles então usam espectroscopia de ressonância magnética nuclear, RMN, e difração de raios-x para determinar a estrutura molecular e supramolecular exata de sua antena de luz caseira. Isso lhes dá um projeto molecular que imita o coletor de luz mais eficiente da natureza. O próximo passo é encontrar uma maneira de converter a luz em energia. Quando isso acontecer, a ideia de florestas artificiais em nanoescala que gerem energia limpa a partir da luz não estará tão distante. Especialistas franceses liderados por Victoria Fleckner e Nicolas Mano, do Centro de Pesquisa Paul Pascal, CNRS, relataram em fevereiro de 2010 que criaram uma célula de biocombustível que pode registrar a produção de glicose de uma folha de planta durante a fotossíntese em tempo real. Para fazer isso, os cientistas constroem um eletrodo com uma enzima que oxida quimicamente moléculas de glicose e outra enzima que reduz o oxigênio em água. A configuração experimental também permite, pela primeira vez, observar o curso da concentração de glicose durante a fotossíntese. Quando colocado em uma folha de cacto, este dispositivo detecta um fluxo de corrente quando exposto à luz, que continua até que a lâmpada seja desligada. É possível obter até 9 watts por centímetro quadrado de uma folha de cacto, com o rendimento aumentando com a intensidade da luz. Os pesquisadores agora estão imaginando a criação de uma célula de biocombustível para aplicações médicas que, quando inserida sob a pele,
Usa a energia química do oxigênio e da glicose presentes nos fluidos corporais para gerar eletricidade. Isso seria útil, por exemplo, para sensores que monitoram os níveis de glicose no corpo de diabéticos e emitem um sinal de alerta, se necessário. Sistemas semelhantes também são descritos no capítulo Microcaptação de Energia. Relata o trabalho de Daniel G. Nocera no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, no capítulo Hidrogênio, já que seu objetivo é usar processos fotossintéticos principalmente para a divisão da água. O credo de Nocera é extremamente popular. Uma única garrafa de água pode fornecer energia a uma casa inteira. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem sobre tecnologias renováveis e sustentáveis e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @EcoSolarER.